Muito boa noite para todos vocês. Mais uma vez estamos aqui, a ABZ Pernambuco com o Tony, falando hoje sobre nutrição, aliás, aditivos na nutrição animal. E nosso amigo Tony, que vai ministrar essa live, vai conduzi-la falando sobre essas curiosidades dentro da nutrição animal. E ele quer a interação de todos vocês, mandando perguntas, colocando as experiências de vocês aqui na live, tá bom, gente? Lembrando também que esse projeto é Vivendo a Zootecnia. Nós temos lives todas as terças-feiras com os elos top de linha da Unidade Acadêmica de Serra Talhada e geralmente nas sextas-feiras comigo, com mais profissionais zootecnistas, tá bom, gente? Sejam muito bem-vindos todos vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. E vamos para mais uma tentativa de chamar nosso amigo Tony aqui para nossa live. Aproveita, gente, vocês que estão online, manda o aviãozinho convidando o amigo para assistir essa live sobre aditivos na nutrição, tá bom? Pessoal, vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Estou esperando aqui o meu amigo Tony mandar a solicitação para mim. A gente vai fazer o inverso, para eu aceitar ele. Pronto, Tony. Por favor, clica nesses dois bonequinhos que vem logo depois do avião. Tem um aviãozinho para a gente encaminhar para os seguidores. Do lado tem dois bonequinhos. Manda para mim. Agora! Boa noite a todos amados. Mas é um prazer estar aqui. Agradeço muito a presença de todos, apesar de não estar podendo ver, né? E gostaria, antes de tudo, agradecer a Simone pelo convite, parabenizá-la pela garra, pela essa pessoa maravilhosa que está levando a bandeira da zootecnia para frente, com todos esses imprevistos e tudo. Realmente, ela está de parabéns. Ela está me chamando desde o ano passado para Isso! fazer a live. Mas, então, eu aceitei. Vamos... a ideia, né, que eu vejo, que eu aceitei o convite, foi poder contribuir com, principalmente, os alunos que estão aí próximos a sair das universidades, tentar dar algumas ideias, escutá-los, fazer o que puder ajudar, estou aí. E vai dar muito certo. Já começou a dar certo, viu? Já Que começou bom. a dar certo porque todo mundo ficou aqui na primeira live. A live não foi para frente, não deu certo. Abri a segunda, todas as pessoas que estavam na primeira entraram na segunda. Então, Tony, a gente já tem a faca e o queijo na mão, meu amigo. Vamos embora. Joia. Obrigado. Então, acho que a gente vai começar, né? Vai Claro, ser... fique Então, a à ideia é assim, vontade. se vocês tiverem perguntas, façam o favor de fazê-las, a gente tentar responder o que é possível. E então vamos iniciar aqui a palestra, né? A E ideia é falar sobre aditivos na nutrição animal. Eu sou um apaixonado por aditivos, trabalhei minha vida toda com aditivos, fiz o doutorado e toda a minha vida com aditivos de vários tipos e trabalhando com várias espécies, suínos, aves, bovinos, aquacultura. Então, a ideia é passar um pouco do que eu sei para vocês. Então, vamos lá. Sobre vamos que vamos. o impacto na produção animal, a primeira vamos dizer, base para a produção animal seria as instalações de gerenciamento. Então, até aproveita a situação e faça uma pergunta a vocês que estão saindo da universidade, que estão na universidade. Vocês têm alguma disciplina que ensina a fazer instalações, desenho como AutoCAD ou SketchUp? Porque eu
quando eu saí da universidade, eu senti muita falta dessas ferramentas. Então, isso como a gente vê aqui na produção brasileira, que as instalações são sempre repetidas, sempre as mesmas, e eu acredito que se tivesse mais disciplinas focadas a esse, seria bem interessante. E o gerenciamento também, porque muitas pessoas saem da zootecnia pensando que vão lidar apenas com animais, mas na verdade vão Perfeito. lidar com pessoas e termina se confrontando e termina desistindo. Então, é um aspecto fundamental, vocês que estão no processo de entrar no mercado, de entender e começar a participar de atividades que seja de gerenciamento na produção animal. Então, a instalação e gerenciamento seria o principal, né, para fazer uma produção animal. Depois, nós temos a genética, que hoje cada vez mais está evoluída, tanto aves, suínos e agora bovinos também está bem à frente. A sanidade, como nós sabemos que para ocorrer, cada vez que você melhora geneticamente o animal, ele está mais suscetível às enfermidades. Então, a biosseguridade é fundamental para que ocorra uma boa produção. Depois temos a nutrição, que é fundamental, e o bolo da cereja, ou a cereja do bolo, desculpa, são os aditivos. Ele que vai fazer o diferencial numa produção animal. Então, para a gente ver um pouco sobre os aditivos, é difícil de definir, porque no Ministério da Agricultura, por exemplo, ele tem mais de 1.000 substâncias, né? E elas são, às vezes, a mesma substância pode ser participar de vários tipos de aditivos diferentes, em sua combinação. É um complexo realmente interessante. E a literatura é muito dispersa. Quando você pede sobre aditivos, tem coisas que tem literaturas que tem, outras que não tem, umas falam pela metade, então é uma coisa muito ainda para se evoluir. Mas eu vejo que o Ministério da Agricultura ela teve uma evolução bastante interessante. Em 2003, começou a trabalhar mais forte sobre essa linha de regularização dos aditivos e o limiar, onde teve uma divisão de águas, realmente foi em 2004. Em 2004, eu e minha esposa a gente começou a trabalhar na mesma empresa e nós começamos a fazer registro de produtos. E era interessante que essa empresa, que era da Europa, o Ministério da Agricultura ficava louco, porque não existia aquele componente, então tinha que adicionar de novo na planilha, e de hora em hora nós estávamos lá pedindo para o Ministério adicionar aquela substância no seu portfólio. E então, para você ver, em 2004, como foi realmente a divisão de águas, teve em 2009 outra regularização, 2015, 2018, e até 2020 nós estamos ainda atualizando, para você ver como é uma coisa dinâmica essa Exato. questão dos aditivos, né? Então, eu gosto muito da definição que o Ministério da Agricultura trouxe de aditivos, que foi modificado várias vezes, e essa é a última. Que seriam o quê? Substâncias ou micro-organismos ou produtos formulados, adicionados intencionalmente ao produto, que Uhum. não é utilizado normalmente como ingrediente, que tenha ou não valor nutritivo e que melhore as características do produto destinado à alimentação animal ou dos produtos animais, que melhore o desempenho do animal, sadios, isso é importante, ou até a necessidade nutricional. Então, essa foi a melhor definição que eu já vi sobre aditivos. Foi bem completa, realmente. Perfeito. As categorias que no Ministério da Agricultura faz sobre aditivos seria aditivos tecnológicos, sensoriais, nutricionais e zootécnicos, né? O tecnológico seria aquele que tem um fim tecnológico, sensoriais, que ele melhore as propriedades organolépticas, as características visuais do produto. Os nutricionais que tenham uma propriedade nutricional e o zootécnico seria melhorar o desempenho do animal.
O primeiro, que seria dos aditivos tecnológicos, temos os adsolventes, que serão substâncias capazes de fixar moléculas. Dessa categoria de adsolvente, nós temos os adsolventes micotoxinas e o adsolvente de odor. E micotoxinas seriam as substâncias tóxicas produzidas por fungos, e o odor seria substâncias para diminuir o cheiro, né, das fezes, principalmente de cães e até de suíno também é utilizado o extrato de yucca. Olha. Desses componentes para micotoxinas, nós temos uma diversidade muito grande hoje no mercado de adsorventes de micotoxina. É incrível, realmente uma variabilidade impressionante de quantidade de produtos. Desses produtos, nós temos componentes que seriam inorgânicos para adsorver micotoxinas polares, que seriam os aluminosilicatos ou até carvão. Esse carvão pode ser mineral, ou às vezes pode ser proveniente até de vegetal, né? Mas principalmente é mineral. E dos componentes orgânicos, nós temos micro-organismos que fazem o processo de mudando a biodisponibilidade dessas micotoxinas, fazendo uma mudança na sua estrutura, que seriam algumas bactérias como Bacterium e Trichosporium, enzimas, glicomananos e extrato de águas, que também serão utilizados em vários adsorventes. E alguns adsorventes também têm componentes extras, como protetores hepáticos, ácidos orgânicos e antioxidantes, que não vai ter uma ação direta sobre a micotoxina, mas uma ação de ajudar o animal a se proteger dessa toxina, né? Uhum. Então, o interessante quando a gente fala de adsorvente, né, o Lamic tem feito um estudo bastante, tanto in vitro como in vivo. O Lamic é um laboratório da Universidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, e esse estudo aqui ele fez com 228 produtos analisados. Então, a gente vê que desses produtos, 90%, que atinge 90% de absorção, 75% são aprovados. Ou seja, dos 228 produtos analisados, 75 foram aprovados. Isso quando nós vemos que é o pH 2. Né? Mas quando a gente vai ver a questão fisiológica de um animal, por exemplo, suíno, o trato digestório, temos o pH de 3 a 3,5 e um pH de 6 a 6,5. E justamente essa análise foi feita num pH ácido, que seria mais ou menos do estômago. Mas a principal local de absorção, tanto de nutrientes como de toxinas, seria no intestino, pH 6, 6,5. Quando a gente vai ver essa análise no pH 6, desses 256 produtos, já muda a história. Apenas 38 é aprovado. Então, só para deixar uma pulga atrás da orelha, que as diversidades, a quantidade de produtos que existe no mercado, mas alguns funcionam e outros não funcionam. Uhum. Existe uma variabilidade muito grande de preço, né, que vai de 50 centavos a R$ 16 o quilo. Então, é bem interessante ver esse aspecto. Ô, Tony, deixa eu atrapalhar você só um minutinho. A Não, gente tem uma pergunta. Você prefere que a gente claro, vá não, pode fazendo dizer. como? Pode fazer. Posso, Pode né? fazer. Uhum, M. Oliveira, eu acho que é Natália, se eu não me engano, está perguntando uhum. a você. A vigiamicina é considerada um aditivo tecnológico? Sim. É na parte de zootecnia. A gente vai ver passo a passo. A gente vai chegar lá ainda. Certo. Ok. Ela faz parte de melhoradores de desempenho, não tecnológico. Ok. Ok? Você vai passar por essa parte ainda pra gente. Sim, sim. Tá, joia. Então vamos lá. Daqui a pouco tem. Pelo que eu tô vendo, Natália mandou outra pergunta. Olha, Eu já vou te fazer, porque aí se você tiver com ela também na agulha, você já avisa pra gente. Os certo. anticoccidianos
se enquadra em qual classe dos aditivos pelo mapa? É da Então, mesma pessoa, tá? De Natália. certo. Então, interessante. Porque até, acho que foi o ano passado, retrasado, ele existia uma classificação dos aditivos anticoxidianos. Uhum. E agora já não existe mais. Foi retirada essa categoria de aditivos. Então, justamente o Ministério acredita que ele seriam produtos direcionados a desempenho, é tudo aquilo que foi feito abordado na descrição do que é o aditivo, né? Então, a partir, acho que foi o ano passado, eles retiraram essa categoria de aditivos coxidianos. Então já não existe mais. Então, ela não se enquadra mais nessa Não classe de existe mais. aditivos. Já não existe mais. Perfeito. Pronto, Natália. Se tiver mais alguma dúvida, pode ir colocando, viu? E os demais também, viu, gente? Mandem aí suas perguntas, interajam na nossa live, para que a gente deixe nossa live dinâmica, tá? Não só Tony falando, mas vocês também mandando as colocações, as É, experiências de vocês, né, Tony? isso. Ela, se quiser, pode entrar no Ministério da Agricultura e vai ver nas últimas modificações, né, de 2020, que não existe mais essa categoria de aditivos coxidianos. Ok. Tá? Perfeito, Tony. Então, Vamos embora. ok. Dando continuidade, um outro que seria de ativo tecnológico seria os aglomerantes, seriam para melhorar a qualidade de pele. Seriam esses aglutinantes, que são de vários tipos, né? De lignosulfonados até ureia modificada. São bastante utilizados em rações de camarão, onde rações de camarão precisa ter uma qualidade de pele muito bom e durável para que o camarão possa, o PET, ao descer, ele possa consumir esse PET sem ele desmanchar. Então, é um dos ativos bastante utilizados em camarão. Também em aves, né? Mas depende também de fábrica para fábrica. Tem fábricas que conseguem ajustar. Mas o bom dos aglomerantes é que aumenta, às vezes, a produção e, às vezes, de acordo se a pessoa fizer as contas, às vezes até economiza em energia. Então, é um aditivo interessante também. Existem os outros que seriam os antiaglomerantes. Seria silicato de cálcio e esses outros componentes que fazem com que essas partículas não se aglomerem. Temos os antioxidantes, que eu gosto muito, particularmente. Eu sou apaixonado por essa categoria de aditivos, que são aditivos para que diminuem o processo de oxidação, tanto do alimento como da matéria-prima. Esses teriam BHT, etoxiquim, BHA, próprio galato. Temos aqui um produto natural que é o extrato de rosemary. Os quelatadores seriam os ácidos cítricos e o fosfórico. Então, desses antioxidantes existem pó e líquido. Alguns produtos do mercado, né, existe a mistura desses etoxiquim, BHT, BHA, próprio galato, ou vendidos separadamente. Mas existe também produtos mais tecnológicos, que são produtos que têm uma nanoaspersão dessa mistura de componentes que faz com que essas partículas que recebem essa nanoaspersão ela possa ser mais facilmente distribuída numa ração. Por exemplo, se a gente usa 100 gramas e uma tonelada de antioxidante. Poxa, Uhum. é muito pouco para uma tonelada. Então, com o processo de nanospersão, esse processo faz com que disperse melhor em uma partícula inerte
essa quantidade de componentes que são para evitar o processo de peroxidação. No processo líquido, também existe das duas formas. Existe os produtos puros, que é o BHT, que geralmente, se você coloca ele vai ficar na parte superficial de um azeite, de um óleo. E o etoxiquim, que tende a sedimentar. E existem outros produtos tecnológicos que fazem esse processo bem gradual, vai se misturando de uma forma uniforme em todo o líquido. E é Uhum. interessante, isso é uma experiência que eu tive com um criador lá em Minas Gerais, de suíno. Ele colocou DHT numa banha suína e como ele disse que tinha problemas sim e às vezes não. Aí eu mostrei a apresentação para ele, falei sobre as diferenças de produtos e eles, nossa, Francisco, caiu a ficha. Ou seja, quando eu pegava a banha na parte de cima, estava protegido com BHT e não tinha problema. Quando pegava embaixo, estava peroxidado e aí começava a ter problemas na produção e não sabia. Então, Uhum. aqui foi um exemplo que me marcou bastante. Olha aí, viu, Outra, gente, a importância do que Tony está dizendo. E, Tony, aproveitando isso que hum, você está falando, Alex mandou uma pergunta bem interessante. hum, Existe algum aditivo que pode causar problema nos animais, algum tipo de problema nos animais, na sua opinião? não é para causar, porque se ele foi aprovado pelo Ministério da Agricultura, né, por exemplo, corantes, tem animais que são sensíveis a determinados corantes. Então, o Ministério da Agricultura, ele aprova aqueles que não vai ter problema. Então, tem alguns Uhum, corantes azul, tem não me lembro exatamente a cor, é azul e um verde específico que não é aprovado pelo Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura, ela tem a responsabilidade de pedir, quando você vai fazer um registro de produto, se aquele produto tem teste, se tem tem segurança. Uma burocracia muito grande de documentos que são exigidos para poder aquele aditivo ser aprovado. Então, se por um acaso ocorre alguma reclamação, esse produto é cortado. Então, existem vários aditivos que saem do mercado, que substâncias que não são, que eram utilizadas já não utilizam mais, como a violeta genciana que era utilizada no passado, hoje já é proibido. Então, não é para causar nenhum problema, né? sim. É assim, os aditivos que são registrados pelo Ministério da Agricultura não é para ter, porque é exigido muito documento para ser registrado. Então, aqui é Maravilha. interessante, não sei se aqui vocês conseguem ver, é interessante que também outra coisa que eu apanhei bastante no mercado foi a questão de aspersão de produtos líquidos, né? Que também é vamos dizer assim, uma necessidade que eu vi que deveria ter alguma disciplina, alguma coisa, não sei se existe, né, hoje, né, com relação a essa parte de dosagem de produtos líquidos. Então, tanto para antioxidante como para antifúngico, até mesmo utilização de aromas líquidos em rações se utiliza esse processo. Que é um processo simples, tem a bombona com o produto, onde a bomba puxa e com a comprimido faz com que no bico, que vai variar o bico de acordo com o produto, o local, e você tem que calcular a quantidade de produto que essa rosca está girando. Então, quanto produto vai passar nessa rosca, você tem que aplicar. Por exemplo, se você aplicar 100 ml de um antioxidante em 1 tonelada, você tem que calcular quanto o produto está passando e quanto vai poder, por segundo, de produto tem que ser aspergido. Então, essa é muito interessante, foi
Eu apliquei a primeira vez a bomba num cliente e fiquei super feliz. Assim, foi uma conquista, né? Foi uma conquista que a gente Olha tem aí. na vida. Legal. Tony, deixa eu te dizer, a Sim, gente tem uma colocação aqui do professor sim, Carlos Boa Viagem e uma sim, pergunta de Alex. Deixa eu só diga. te fazer a colocação, né, do professor Carlos, caso você queira falar mais alguma coisa, ele está Sim. colocando aqui para a gente. O Uhum. problema é quando existe o uso inadequado, ou seja, dosagens altas, por Ah, exemplo. sim. Tá. Alguns acumulam nos produtos. Tem que seguir a legislação. Foi essa a colocação do professor Carlos. Uhum. O que é recomendado pelo fabricante, né? Se o fabricante coloca no produto que é usar 100 gramas, você usa 1.000, aí vai ter problema. Então, o Ministério ele vai atender o que o fabricante está enviando documentos informando que aquela dose é X, para Sim, atender aquilo ali. Então, você tem que usar o que o fabricante recomenda. Né? perfeito. Que no final, se por acaso acontecer alguma coisa errada, o Ministério vai agir sobre o fabricante. Uhum, com as penalidades de acordo com o Exatamente. Ministério. Ok. E a possibilidade de Alex, perder o registro. aproveitando isso, Alex está lhe perguntando: o que é que vai acontecer, Tony, com esses aditivos que não são aprovados? Aliás, os aditivos que não são aprovados, qual é a orientação? O que é que acontece com estes aditivos? Então, geralmente, por exemplo, tem alguns aditivos que saíram do mercado, então eles dão um prazo para você se adequar, né? Senão ele é retirado o registro daquele produto e a pessoa não pode comercializar. Ou é apreendido, né? Desse tipo. Então, o Ministério da Agricultura tem uma ação muito positiva nesse aspecto, para regularizar o que está no mercado. Então, se existe venda de produtos, de aditivos, por exemplo, uma bactéria, um probiótico. O Uhum. fulano inventou de usar um probiótico, uma bactéria, porque ele fez teste nisso, aquilo outro, mas não tem a recomendação, a regularização do Ministério da Agricultura. Você está correndo risco, porque você está indo na conversa de uma pessoa que está ali na sua frente dizendo que funciona, mas não tem pesquisa, não tem nada. Então você pode até estar piorando a situação no campo, fazendo Muito com que importante isso, Tony. aquela bactéria vai, se propague e venha trazer problemas futuros. Então é importante atender e usar a quantidade e os produtos que são aprovados pelo Ministério da Agricultura. Porque não é fácil. Você registrar um produto tem que penar bastante. É muito documento que eles pedem. Muito. Não só aqui no Brasil, mas em outros países também, que eu também já registrei fora do país e são todos muito exigentes. E tem que ser, né? Tem Claro, que ser. Uhum, tem que ser, exatamente. exato. Gente, qualquer coisa vocês podem mandar a pergunta novamente. Se não ficou esclarecido, se vocês querem que Tony complementem, fiquem à vontade. Vão aí mandando as perguntas de vocês. E Tony vai seguindo, né? Eu Uhum, acho que já ok. tem outra pergunta, viu, Tony? Você me Não, disse se quer que eu mande ou se quer que eu espere. O que é que você me não, diz? pode falar. Posso? Então, Sim. Paulo está perguntando aqui para você. Qual o principal componente, no seu ver, para um aditivo nutracêutico? É, bem, olha, nutracêutico seria aqueles componentes que. é, gente, deu um branco agora. O nutracêutico, Tudo bem. bem,
Mas assim, eu posso passar? Mas claro que sim, pode, fique à É, vontade. Paulo, a então tá, gente volta para a sua pergunta depois, ou certo. então vocês conversam, você e Tony vão conversando, depois você procura Tony no direct. Vamos embora, Uhum. Tony, não se preocupe. Ok, ok. Pode Aham. continuar. Então, temos então os aditivos tecnológicos umectantes, que seriam esses componentes que para evitar a higroscopicidade dos alimentos, né? A sílica principalmente, os conservantes, que aqui entra os antifúngicos, antissalmonelas e os inoculadores. Os inoculadores seriam esses micro-organismos, né, para estarem melhorar a fermentação da silagem, por exemplo. Né? E existe diferença entre ácidos orgânicos e não inorgânicos, que seriam os ácidos orgânicos, né, eles conseguem penetrar no micro-organismo. Aqui, por exemplo, essa parte aqui seria uma bactéria, onde o ácido orgânico ele está na forma não dissociada, na forma fora da bactéria, e quando ele entra na bactéria, ocorre uma dissociação, perdendo hidrogênio, e esse hidrogênio diminui o pH intracelular da bactéria, fazendo com que ela entre em desequilíbrio né, e para ela voltar a ser uma homeostase, para voltar ao pH desejado intracelular, ocorre então a bactéria tem que botar esse hidrogênio para fora, perdendo energia para poder colocar esse hidrogênio para fora e termina morrendo por exaustão. Uma outra Uhum. forma seria o radical, que penetra no DNA, fazendo com que a bactéria não se prolifere muito bem. O ácido inorgânico não faz esse processo como faz o orgânico. Né? Então, temos também os aditivos tecnológicos, os emulsificantes, que seriam para melhorar a mistura, né, de líquidos immiscíveis, né, como água e gordura. Né? Isso é um processo normal que existe dentro de nós, que seria as sais biliares, que é para melhorar a digestibilidade da gordura. Mas é utilizado de forma sintética, principalmente em pintinhos, que respondem bem, porque eles têm enzima suficiente, mas a quantidade de emulsificante fica a desejar. Então, muitas vezes as pessoas não utilizam a alta quantidade de gordura na alimentação de pintinhos, porque o resultado não responde, porque não tem a quantidade de sais biliares. Mas se você Uhum. adicionar energia e gordura com emulsificante, existe uma resposta bem interessante. Isso no mercado tem empresas que utilizam. Um outro também, camarão, também é bastante utilizado. Temos os estabilizantes, que são vários tipos, né? Gelatina, que seriam produtos para melhorar a manutenção do estado físico dos alimentos. São vários produtos. Temos os espessantes, que é para melhorar a viscosidade dos alimentos, que isso seriam principalmente amido, gomas e proteínas, que faz com que esse alimento tenha uma melhor aparência. Né? Temos os gelificantes, que é para melhorar a formação de gel, então temos as pectinas, gelatina. Então existe, como eu falei, tem mais de 1.000 substâncias registradas no Ministério da Agricultura, e realmente é interessante encontrar vários desse tipo, né? Que até a gente vê muito na nutrição humana, mas na nutrição animal não é tão comum. Né? Uhum. Os reguladores de acidez, que são produtos ácidos ou alcalinos para fazer esse equilíbrio. Então temos os ácidos orgânicos, ácidos minerais e bases, que seriam essas que estão descritas aí.
onde faz esse equilíbrio da regularização da acidez. O humectante, principalmente a glicerina, que é para evitar a perda de umidade dos alimentos. E temos os aditivos sensoriais. Desses aditivos sensoriais, temos os corantes e os pigmentantes, né, que são substâncias para intensificar a cor dos alimentos. Pelo menos os pigmentantes melhoram a cor da gema, né, como o extrato marigold, urucum e astaxantina, que é sintético. E a fonte, né, o extrato de marigold também tem luteína, que tem alguns princípios interessantes para melhorar a imunidade animal, que é utilizado também em rações de cães, né? Temos os corantes sintéticos, como eu te falei, tem várias cores, mas tem um azul e um verde específico, tem um número específico que é proibido pelo Isso. Ministério da Agricultura por causa desse problema de alergia, irritação, etc. E Uhum. traz algum dano para o animal. Neste Ok. aqui, o aditivo sensorial, temos aromatizantes. Nessa categoria, eu acho que o Ministério da Agricultura tem que até trabalhar um pouco mais, porque existe uma diferença entre aromatizantes e flavorizantes. Os aromatizantes são aqueles que a gente sente o cheiro, né? Hum. E os flavorizantes é aquele cheiro e sabor. E não existe uma categoria nesse aspecto aqui, dos aditivos sensoriais, dos flavorizantes. Que então eu acredito que futuramente seria interessante o Ministério da Agricultura adicionar essa categoria de flavorizantes aí também, né? E quando a Perfeito. gente pensa de uma forma geral, existe diferença entre espécies de para flavorizantes principalmente, seriam os carnívoros, né? Principalmente preferem carne, e os herbívoros, ervas e pastagem. E também existe diferença entre animais jovens que preferem leites e frutas, né? Como a gente pode ver Uhum. que os animais jovens preferem mais doce e leite, e os animais adultos, salgado e principalmente a tempero. Então, assim, até nós humanos também temos esse tipo de situação. Ô, Tony, deixa eu lhe fazer umas perguntas aqui, tá? Tá chegando algumas perguntas, aí eu vou precisar, mais uma vez, eu sei que é Claro, assim, é chato a gente é atrapalhar o dinâmico. seu Não, eu acho que não raciocínio, atrapalha. Não, não atrapalha. Fica mas vou tranquilo. aqui mandar as perguntas. Alex também é zootecnista, já participou aqui de lives com a gente, viu, Tony? Na área de avicultura de corte. E Alex está Uhum. perguntando: como decidir a utilização ou não de um adsorvente numa ração? Uhum. Boa pergunta. Uhum, Então, quando um nutricionista está numa empresa e precisa comprar um absorvente, você recebe a visita de muitas empresas contando várias histórias e tudo mais. A primeira coisa que você tem que pedir é um experimento, um teste que comprove que ele vai absorver aquele determinado tipo de toxina. Então, a partir daí, seria um ponto inicial. Pedir documentos da segurança de absorção daquela mitoxina. Um outro ponto importante também seria a granulometria uhum, desse adsorvente, porque quanto menor, se você tem uma maior dispersão na ração e um maior contato, e consequentemente uma maior proteção. Então, seriam essas características interessantes que devem ser solicitadas. E se tem alguma coisa extra, por exemplo, se ele vai fazer, porque quando a mitoxina tem um efeito direto sobre o fígado, principalmente, de algumas, os principais, e se ele tem um protetor hepático ou não. Então, são realmente algumas características que vai solicitando para poder ver se você
vai querer aquele Utilizar ou ou não. não. Utilizar. Como eu Perfeito, falei, Tony. existe uma diferença grande de preço de adsorventes no mercado. Temos mais outra aqui. MR Barros está perguntando para você: podemos considerar os antimicrobianos utilizados em subdosagens como aditivo? Sim, a gente vai chegar lá. Porque, na verdade, você tem que fazer os antimicrobianos, por exemplo. Eu penso assim, não sei se é isso que ele está falando. Vamos usar um ácido orgânico, por exemplo, um antifúngico, né? Um anti-salmonela. Você vai usar a dose recomendada, claro, pelo fabricante, que Uhum, geralmente existe uma amplitude de dose, né? Essa dose vai atender de acordo com o tipo de risco que você tem. Por exemplo, se você tem uma, uma um local que é de menos risco, você pode usar uma menor dose. Se você tem mais ou menos isso, se você tem um local específico, você quer aspergir um, uma salmonela que, que tem procedimento ali que não tem menos risco. Então você pode menos ou mais. Então, mais poder pode usar. O que tem que fazer é utilizar conforme a recomendação do fabricante. E geralmente eles não colocam nas embalagens, assim, você tem que usar X para isso. Ele tem uma uhum, amplitude, sim, mas de 1 a 3 quilos, pronto. Aí a exato. pessoa que vai dar assistência, o do fabricante, o distribuidor, ele vai orientar, vai fazer algumas análises, talvez, né? Pode ser que, por exemplo, eu já tive situações que usava um anti-salmonela numa farinheira, E, e foi com o tempo, por ter a quantidade de produto ali, resíduo, ele foi reduzindo a quantidade de bactérias patogênicas, de modo que eles, olha, essa dose que a gente está usando, a gente pode até um pouco reduzir, vamos acompanhar. E aí a gente foi. Então, é uma questão de acompanhar, fazer análise, Sim, mas nunca sair daquela amplitude que o fabricante recomenda, né? ok. Então, Tony, eu vou só mandar mais uma pergunta para a gente continuar. Eu acho que a gente Uhum. começou nossa live. Eu não estou bem assim lembrada na hora, porque a gente teve aqueles imprevistos, mas eu acredito Uhum, que foi 7h20 que a gente começou. uhum. Então, a gente está agora 8, no meu relógio, 8h05. Então, a gente tem um tempinho só para você ir já Ah, se organizando nas suas tá ok. ideias do horário, tá bom? Tá bom. Deixa me ver aqui qual foi a outra. Eu acho que é de Nathalie, isso. Dos aditivos tecnológicos citados, qual o mais utilizado e sua vantagem? Olha, hoje, que é utilizado em várias espécies, são os adsolventes miofloxina. A vantagem é grande, porque, claro, se você está usando um de boa qualidade. Porque as miofloxinas trazem vários problemas, né? Tanto para o animal, para a produção, como para o consumidor final, que pode ter aquela miofloxina pode estar no leite, pode estar no ovo, muitas vezes também na carne. Então, você tem uma segurança de uma forma geral em toda a cadeia. Então, eu acho que os adsorventes mitoxinas seriam o mais utilizado e é o mais. Por isso que tem tanta quantidade de produtos desse aditivo, né, no mercado. Ok, joia, Tony. E deixa eu ver aqui o que é que a gente tem mais para você prosseguir. É, Natália, ela está perguntando: o que você acha da utilização de corantes em rações para pets? Esse mercado vem mudando? Uhum. Então, há uns 5, acho que mais, eu não lembro a quantidade ou o tempo, mas tinha muitas rações de PET que tinha corantes.
para quê? Para atender a necessidade do mercado. Ou seja, Uhum. o cliente gostar de ver aquelas cores diferenciadas, formatos diferentes, tudo mais. Mas depois o cliente começou a ver que não há necessidade. Então, por questão mercadológica, o cliente exigiu que pode comprar, viu que pode comprar uma ração que não tem corante, que vai trazer mais benefícios de saúde para o animal e vai ter o mesmo efeito. Então, por isso que o mercado exige uma ração que não tenha corante e está hoje cada vez mais as rações para cães e gatos estarem com menos pigmentantes. A gente vê mais assim de aves. A gente vê muitas rações de aves com pigmentante ainda, mas para atender esse mercado que o consumidor, o produtor de aves ainda não entendeu e gosta desse tipo de ração. Certo, perfeito, Tony. Todo mundo que você está respondendo, viu, Tony? Só para você ter uma ideia, Certo. tá agradecendo que você respondeu, tá tudo certo, não tem mais dúvida do Uhum. pessoal que perguntou. Então, Ok. agradecendo aqui a você pela resposta, Uhum. tá bom? Ok. Obrigado. Então, vamos Então, embora, né? então, continuando. Então, com relação aos flavorizantes, os aromas, né? Então, nós temos três situações interessantes. Temos um flavorizante nota de topo, que seria os aromas, nota de coração, nota de base, que seria para mascarar a capacidade de mascarar um metal pesado, ou um metal pesado, um metal, né? Um gosto desagradável. Uhum. E aqui uma análise de uma boa formação seria então a nota de topo em maior quantidade, depois de coração e nota base. E existe aqueles que são pobres em coração e base, que seriam produtos que são mais caros. E são aqueles aromas que têm um cheiro forte e Uhum. logo some, né? Então, essa seria a situação de um flavorizante pobre, vamos dizer assim, ruim, não muito adequado. Então, nos outros aditivos sensoriais, temos os palatabilizantes, que é para melhorar o consumo do alimento. Então, nós sabemos, né, que temos o amargo, o ácido, o salgado e o doce, mas poucas pessoas falam do sabor umami, né? Que é essa diferenciação, esse sabor umami são encontrados em alguns desses alimentos, né? E tem um efeito muito interessante sobre o consumo, né? Melhora bastante a palatabilidade. Isso porque as papilas gustativas existem diferentes de acordo com o tipo de componente, né? Então, cada componente ele se encaixa nessas papilas gustativas, onde vai dar um sinal para o cérebro e ele vai entender que aquele sabor ou é doce, amargo, ácido, azedo, né? Salgado ou umami. Então, aqui temos alguns animais, que temos aqui a cobra, que não, o réptil que não tem nada de papila gustativa, a Sim. ave, que tem pouco, mas tem, gato, o suíno e o bovino, né? Então, a brincadeira, né? Qual seria o do humano? Seria mais do que o suíno ou menos, né? Então, é uma brincadeira. Então, na verdade, é um pouco menos do que um suíno e o que um bovino. Temos então a característica nutricional dos aditivos nutricionais, são as vitaminas, as provitaminas, substâncias seriam, essa é bem conhecida, né? Nas disciplinas aí, são nutrientes que em quantidades pequenas são essenciais para o funcionamento do metabolismo. Então são várias, né? As hidrossolúveis ou lipo. Temos dentro dessa categoria também os oligoelementos ou componentes de oligoelementos.
que nesta categoria estão os minerais ditos orgânicos, que é uma terminologia equivocada, né? Foi criada no final da década de 60 para dizer aqueles minerais que estão ligados a uma substância orgânica, né? Então, seriam os metais de transição, ferro, cobre, manganês, cobre ou cromo, e os outros seriam selênio e iodo. Então, eu acho muito legal essa foto, porque... Boa noite, gente. Voltei porque o Instagram hoje ele resolveu não avisar que ele estava encerrando a live. O Instagram, ele ultimamente, gente, eu não sei o que é que está havendo. Eu acredito mesmo que é a grande quantidade de lives que estão acontecendo nesse horário por conta do nosso período, né, de pandemia. A gente realmente está sobrecarregando a rede social com as lives, mas é o nosso trabalho, porque zootecnista não pode parar, né? Os profissionais da produção animal, os profissionais do agro não podem parar, e a gente tem que aproveitar realmente as redes sociais para continuar nosso trabalho. Então, de repente, ele parou e eu não tive como avisar vocês. Infelizmente, isso não acontece, viu? Isso não costuma acontecer. Mas o Instagram, ele realmente está com esses problemas de conexão, ele está com os problemas de aceitação de uma live compartilhada. Então, vamos lá, Tony. Já vi que Tony chegou por aí. Vamos lá continuar a sua live para você finalizar como deve ser finalizado, Tony. Vamos lá, amigo, dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Ele ainda não terminou. Tony, o Instagram cortou a gente? Foi, Tony? Como é isso? Pois é, né? Eu acho que comemos muito tempo dele. Menino, e geralmente o Instagram, Tony, ele avisa 15 Ah, minutos e ele não avisou. Quando eu olhei para a tela, faltava 3 segundos para a live fechar. Mas tudo nossa. bem, vamos embora. Ok, vamos lá então, terminar aqui. Vamos, Obrigado. Tony. Então, essa foto é bem interessante, que mostra os minerais normais, os padrões, e um de melhora de performance, onde você, visualizando um corte de uma madeira, né, a diferença da tecnologia. Então, a Associação Americana, ela diferencia esses minerais da seguinte forma, seria complexos minerais aminoácidos, seria um mineral ligado a um aminoácido na proporção de 1:1. Os quelatos, que seria 2 a 3 aminoácidos para um mineral, né? Seria principalmente os glicinatos. O esquelato metal com o hidróxido análogo metionina, que seria um mineral para duas moléculas de hidróxido análogo. Os proteinatos seria um mineral para duas ou três mais aminoácidos, formando uma proteína. Complexo metal polissacarídeo, seria com açúcar. E o metal propionato, seria com dois ácidos propiônicos. Então, você observa que tem vários tipos de minerais ligados a uma molécula orgânica. Mas, então, qual a diferença, né? Então, nós temos aqui os inorgânicos, que são a base de óxido, sulfato, carbonatos e etc. São expressados aí. E temos os outros que seriam ligados a quem foi comentou anteriormente. Uhum. O, o de alta performance, a gente diz que seria o complexo mineral aminoácido. Por quê? Porque a ideia de você aumentar a metabolização ou melhorar a absorção desse mineral, por quê? Porque o mineral, ele tem aquela desenho clássico, né, dos minerais entrando em conflito com outros, assim, assim. Então, quando você tem uma molécula orgânica, principalmente que ela vá dentro do trato digestório e não consegue soltar e ela é absorvida como tal, então, nesse aspecto, ela que vai fazer a diferença. Porque se, vamos dizer assim, um mineral ligado a uma molécula orgânica, ele chega no intestino e se separa,
ele deixa de ser um inorgânico. Ou seja, você não está conseguindo fazer o papel que é fazer com que ele tenha outras vias de absorção daquele mineral. Uhum. Então, para que ele tenha realmente uma diferença, que seria um mineral de alta performance, ele tem que entrar no saco, tá lá ligado, mas também quando estiver no intestino, não se soltar e ser absorvido com esse ligante. Então, é isso que faz a diferença entre os minerais dessa categoria, né? Temos também os aditivos nutricionais, seja os aminoácidos, que nós já conhecemos, há uma variabilidade grande desses aminoácidos, lisina, né? Até o hidróxido análogo. Aditivos nutricionais também tem a categoria a ureia e seus derivados, que é utilizado bastante em ruminante, né? Onde ele vai pegar essa urease, ou a ureia, ao chegar no rumen, vai ter a urease, onde vai transformar em CO2 e amônia, onde essa amônia vai ser utilizada pelos micro-organismos do rumen para transformar em proteína, né? Nós temos os aditivos zootécnicos e digestivos, onde temos nessa classificação principalmente as enzimas, que são diversas, né? E a história assim que eu, na época, quando eu comecei, fiz doutorado com fitase, estava fazendo um seminário na época, e um professor chegou e disse assim, nossa, você está fazendo uma coisa que é absurda, isso nunca vai estar no mercado, que é muito caro. Lá na Europa só usa fitase pela questão do processo de eutroficação, questão ecológica e tudo mais. E hoje, cerca de 90% do mercado brasileiro usa fitase, né? Eu digo, então, uma boa parte, né? Hoje as enzimas são necessárias e pela questão de produtividade e questão também, de uma forma geral, aí, na produtividade, né? Então, é bastante utilizado. E existe hoje com a tecnologia bem diferenciada. Até existe as termostáveis e tudo mais. Tony, só para você saber do feedback do pessoal, porque isso é bom, né? A gente saber do feedback quando estamos fazendo uma live, ministrando uma palestra. Todas as pessoas que estão acompanhando aqui, o pessoal saiu porque a gente abriu outra live, mas o pessoal que está aqui conosco, as pessoas que ficaram aqui, estão elogiando tua live, dizendo que é um tema bastante importante, te dando os parabéns. Isso é bom para qualquer profissional que se disponibiliza, assim como você, de estar ministrando aqui a live. Já é a segunda que nós abrimos e é importante a gente saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido, né? Então, os meninos estão mandando parabéns para você, viu? Parabéns para você também, que você é uma pessoa formidável, que tem a paciência de lidar com esses imprevistos, né? Ai, Tony, isso é assim mesmo, tá? Olha, nós profissionais, independente de sermos zootecnistas, de sermos de qualquer outra área, né, que não seja das ciências agrárias, a gente precisa contar que na vida vai acontecer esses imprevistos. E a gente tem que prestigiar quem ainda está acompanhando a gente, mesmo com todos os imprevistos. Então, a gente não pode perder a calma, né? E continuar como está dando certo. Olha aí, a segunda live que estamos juntos. Okay. Mas vamos lá. Vamos lá, para terminar. Então, tem os equilibradores de flora, né? Seriam os pré-bióticos, probióticos e simbióticos. A pergunta do nutracêutico foi exatamente o que mesmo? Não me lembro. Do nutracêutico. Foram quais os aditivos, eu acho? Quais os tipos de aditivos nutracêuticos? Eu acredito que foi isso porque que o Paulo perguntou. Pelo que eu entendo, assim, Paulo, seria... você tá... Deixa eu perguntar, ele está por aqui na live ainda, Tony. Paulo, se você quiser, coloca a sua pergunta que você fez logo no início da nossa live, por favor.
Já que ele está por aqui, né, Tony? Vamos pedir Sim, para ele colocar de novo. sim, sim. É, porque o nutracêutico, ele é, pela terminologia da palavra, né? Nutri e farmacêutico. Seria um nutriente que tenha as propriedades também para ajudar a saúde do animal. Eu não me lembro qual foi a pergunta, Eu acho mas que daqui a pouco a gente vai estar recebendo. Se você quiser ok, continuar, tá bom. Bem, no nutracêutico não tem essa categoria, pelo menos não vi é, nessa distinção lá na quantidade de produtos que tem lá no Ministério da Agricultura. Eu encontrei os prebióticos, que os MOS, o GOS e o FOS, se mananoglisacarídeo, né, mananoglisacarídeo e fruto. E os probióticos seriam as bactérias, né? E o simbiótico seria a combinação do pré e do pró, né? Que é utilizado justamente para dar um efeito melhor, porque você vai melhorar o ambiente para que as bactérias possam estar se proliferando, né? Então, seria mais ou menos essa ideia. Tony, Paulo Hum. mandou aqui a pergunta. Foi o seguinte: em sua opinião, qual é o componente mais importante no nutracêutico? Ah, o... Depende qual a finalidade que você vai estar utilizando aquele nutracêutico. Porque se você tem uma situação em que tem um risco e que de alguma enfermidade, alguma coisa, você quer nutrir e ajudar para que elimine aquela situação, os dois são importantes na Uhum. parte de nutrir e farmacêutico. Eu acho que os dois, não sei qual seria exatamente. Não entendi muito bem assim qual que ele deseja Porque assim qual o mais. sentido, né? Mas aí É, você disse, na sua opinião, que os dois os dois têm são as suas importantes. importâncias, não é isso? É, sim, depende é, Da finalidade, da Tony, seria? finalidade. Isso, Uhum. da finalidade. Hum, Perfeito, isso. ok. Vamos lá, É. vamos nós. Então, os melhoradores de desempenho tem bastante, são aqueles produtos que vêm a trazer algum efeito na melhora do desempenho dos animais, seriam os ácidos butíricos, bacitracina de zinco, espirimacina. E uma categoria que não tinha, né, foi criada recentemente no Ministério da Agricultura, foi os outros aditivos zootécnicos. Para você ver a ideia de quantidade de informações que o Ministério recebe para poder registrar aqueles produtos, que o Ministério terminou criando essa outra categoria, que seria os outros aditivos zootécnicos. Seriam aqui alguns exemplos que está lá na lista, né? Acácia, uma planta, né? Colocou como outros aditivos, o nitrato de cálcio hidratado, então tem vários na lista, eu só coloquei alguns. Então é bem interessante para se observar essa situação dos aditivos, né? Que cada vez mais está evoluindo. Com relação ao mercado, a gente vê que é um mercado promissor, né? Para o Brasil, cerca em 2025, a ideia é que os aditivos tenham uma previsão de 1,7 bilhões de dólares no mercado. E a tendência que nós temos hoje, os aditivos que são, vamos dizer assim, mais utilizados hoje, tá, vamos dizer, na moda, na necessidade, e são os aditivos que substituem os antibióticos, que é justamente o consumidor está exigindo produtos que tenham mais segurança, né? Tanto a questão de substituição de antibiótico, como também a de salmonela. Então, são aditivos bastante, vamos dizer, frequentes no mercado com esse tipo de visão, né? Outra tendência também interessante é enzimas e ruminantes,
ou existe alguma coisa no mercado, mas é algo novo, né? Porque a ideia, o rumen tem a sua toda funcionalidade muito boa de degradação, mas Sim. alguns componentes que passam pelo rumen sem degradar, então essa é a ideia da enzima estar atuando, né? Que seria no intestino, a partir do intestino. Temos para os de animais de companhia, uma tendência bastante seria os aditivos que prolongam a vida dos animais de companhia, que é o que cada vez mais a tendência é essa, e já existem algumas rações com essa finalidade, e produtos com nanotecnologia. Produtos com nanotecnologia, vamos dizer, eu até agora nunca vi. Eu visitei há uns 3 anos uma professora na Universidade de Florianópolis, lá de Federal de Santa Catarina, e que a ideia era fazer uma parceria com nanotecnologia para antifúngico. Mas não deu certo pela questão burocrática e tudo mais. Então, mas a tendência é que cada vez mais venha produtos no mercado com esse tipo de tecnologia. Mas é algo novo e eu acredito que vai bombar muito aí no futuro. Olha aí, gente, Então, preste atenção, hein? Isso é importante. é. Então, eu tenho que agradecer a você e a paciência de todos que estão aí. Eu não consigo ver quantos, mas, mas eu agradeço e pela oportunidade, né, de estar conversando. E a minha mensagem é que o mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e de correr o risco para viver seus sonhos. Porque como eu sou filho da Universidade de Pernambuco, eu tive a coragem de sair e lutar e fazer outras coisas. Então, eu sugiro àqueles que são estudantes de se aventurarem, ir para um outro lugar, buscar coisas novas, porque esse é o momento dele sonhar e buscar, né? Então, Maravilha, essa é a Tony. mensagem. Olha, Tony, eu estou até emocionada aqui com essa tua mensagem, porque eu também sou filha da UFRPE e hoje, com a oportunidade de estar como diretora da ABZ aqui no estado de Pernambuco, para mim é uma honra rever professores, né? É uma honra trabalhar com graduandos. Hoje, Tony, a ABZ Pernambuco, ela trabalha com a equipe de 4, né, universidades e unidades acadêmicas, e hoje os elos top de linha, eles fazem esse trabalho que é também participar, trazendo profissionais como você, trazendo profissionais como os demais que já passaram por aqui, criando junto comigo as ações da ABZ Pernambuco. Então, a gente, né, que se formou na Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem enorme prazer. Eu me sinto muito lisonjeada, muito grata quando eu vejo alunos da Rural participando das lives, quando eu vejo pessoas de outras universidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. A gente tem uma turma grande, Tony, que assiste aqui as lives da ABZ Pernambuco. E eu queria que você pudesse estar vendo os comentários, pessoas dizendo que a sua live foi maravilhosa, que foi uma aula, que as pessoas que seguem a ABZ Pernambuco deveriam compartilhar as lives. A gente tem muitos parceiros, viu, pessoal, que está aqui, Natália, que falou essa colocação. Mas, assim, com essa demanda grande de lives, eu acredito que a gente não tem aquele público que a gente gostaria, mas a gente fica feliz com vocês que estão aqui. Tem pessoas como o seu Nenzito, como Alex, como Natália, Tony, que sempre estão aqui nas nossas lives, e isso é muito gratificante. E a você, meu amigo, eu agradeço demais, demais. Eu sei que desde o ano passado eu aperrei você para vir ministrar essa live, mas valeu muito a pena, Tony. Eu não conheço o Tony, viu, minha gente, presencialmente, ainda não pude dar um abraço em Tony,
mas o meu amigo, nosso amigo João Franz, que me apresentou virtualmente, Tony. Já conheci João Franz, viu, Tony? Uhum. Ah, que Já, bom. já conheci ele presencialmente. Infelizmente, nesse cenário que a gente vive, eu ainda não pude dar um abraço, só foi um cumprimento de cotovelo, mas valeu muito a pena, porque João Franz é uma pessoa maravilhosa e eu espero, Com assim, certeza. como ele, conhecer você também. Mais uma Com vez, certeza. muito obrigada. Foi um show de aula aqui para nós, viu, Tony? Eu agradeço bastante. Realmente foi bem interessante para mim. Eu, como não tenho essa habilidade aí com o Instagram, o Facebook, para você ver, eu tenho porque me disseram assim: ah, se você não tiver Facebook, você não existe. Aí eu só tenho por. Mas não mexo, não Ai, coloco Tony. nada, nem vejo, na verdade. É, faz parte. Mas faz parte. A gente hoje se habituou, né? A gente precisou se habituar com as redes sociais. E claro que isso é um processo de construção, Tony. Não é assim de uma hora para outra, É, viu? é A verdade. gente tem outras habilidades, como eu costumo dizer aos meninos que trabalham voluntariamente para a ABZ Pernambuco, habilidades elas vão sendo construídas. E não é porque a gente já saiu da universidade, a gente já está no mercado de trabalho não sei quantos anos, que a gente não tenha coisas para aprender. A Ah, com vida toda certeza. é aprendendo, não é isso, Tony? E como? É, Então, diga, Tony, pode falar. não, hoje foi um aprendizado. Para mim foi maravilhoso, né? Eu agradeço muito. Que Gratidão. maravilha, que maravilha. Então, Tony, vire a câmera para cá, para o seu Ah, lado, é verdade. para eu É poder verdade. Opa, agradecer assim, e, olhando para você. aí, olha, Tony, meu querido, obrigado. um abraço, um beijo virtual. Outro. Valeu mesmo por essa live aqui. E, pessoal, muito obrigada por todos vocês estarem aqui até essa hora. Olha aí, ó, Tony, brilhante live. Deixou várias perspectivas sobre o mercado como uma startup. Olha só, obrigada, viu, Paulo? Seu Nizito, um produtor querido, parceiro da ABZ Pernambuco, muito obrigada mais uma vez por sua presença. E, Tony, beijo de novo. Boa noite para todos vocês. Olha, obrigado, hein? Até a próxima. Tchau. Até, Tony. Tchau.